Salve, salve, rapaziada, Zé aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, vou estar passando umas dicas aqui. Olha só essa roupa que a gente tem aqui, rapaziada. Roupa top demais, né? Essa roupa que custou 600 prismádio, rapaziada. Enfim, roupa bem carinha, né, pra você trocar as cores. Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje gostaria de trazer aqui umas dicas de como você jogar melhor no PVP, como que você vai se sair melhor no PVP, tá? Então, rapaziada, basicamente a gente tem aqui algumas classes, tá? Estamos aqui com a nossa principal, que é a nossa artilheira. Temos aqui também a, a donzela das lâminas. Temos a destruidora estelar. Temos também aqui outras três classes, que no caso aqui é o lâmina mágica. Temos também o bruxo e também temos aqui a nossa queridíssima Glaciele. Glaciete, enfim. E aqui, rapaziada, não tem como eu te passar aqui uma dica de cada personagem, até porque a única personagem que eu posso dar dicas com prioridade, com propriedade, é a Gunner, né? No caso aqui, a artilheira, porque eu conheço ela perfeitamente. Então eu posso te passar algumas dicas aqui de como jogar com ela. Só que aí vai ter pessoas que não vai jogar com ela, vai ter pessoas que não vai gostar de jogar com ela. Então eu gostaria de passar uma dica universal, né? Algumas dicas aqui universal de como você vai se sair bem jogando o PVP, beleza? Então essas dicas aqui valem para todas as classes, independente aí do nível que você está e tudo mais, tá? Essa dica aqui vai ser universal. Mas antes disso, vou diminuir aqui a qualidade do FPS e a qualidade do gráfico. Eu queria mostrar somente a skin aqui para vocês, tá? Porque senão o celular vai descarregar feito água. Então vamos aqui para a parte da prática, rapaziada. E a primeira dica que eu vou estar passando aqui para vocês é a dica primordial. É a dica que vai definir se você vai ganhar ou perder a partida. Como assim, Zebedega? Que dica é essa? É basicamente, rapaziada, a sua esquiva, tá? A sua esquiva é a sua principal arma, tanto de ataque quanto de defesa. Se você dominar a esquiva, cara, você dificilmente vai perder as partidas, tá? Porque independente do nível que você se encontra, independente dos equipamentos que você tem ali no seu nos seus equipamentos de PVP, o que vai importar mesmo é você saber utilizar a sub-esquiva, porque a esquiva sim, de fato, ela vai fazer você ganhar jogo, ela vai fazer você ganhar vantagem na partida, ela vai fazer você manter a pressão, ela vai fazer você tirar a pressão do oponente, ou seja, a esquiva é a sua principal arma, beleza? Então temos aqui a duas esquivas, a esquiva padrão, que a gente tem três aqui por padrão, tá? E ela demora 6 segundos para recarregar, rapaziada. Então, você tem que ter isso em mente, tá? Se o oponente, você estiver atacando o oponente, ou o oponente correr de você com 3 esquivas, você já sabe que o oponente vai ter aí 18 segundos para encher as esquivas deles. Porém, ele vai ter 6 segundos para contar uma outra esquiva aqui. Você tem que ter isso em mente, mas você não precisa ficar contando ali 1, 2, 3, 4, 5, então o oponente tem esquiva. Vou tomar cuidado, não. Você não precisa ficar contando. Até porque com o passar do tempo você já vai vendo ali, já vai criando aí na sua memória muscular justamente o time exato de você atacar ou não quando você visualiza que o oponente já não tem mais esquivas, tá? Então, tem aqui as três padrões e também tem a esquiva que você ganha, deixa eu ver aqui, a esquiva que você ganha a cada, se eu não me engano, a cada 2 minutos, tá? Então a esquiva, o que que acontece? Quando você é atacado assim que a partida começa, você tem aqui, ó, essa habilidade que ela vai fazer você sair de qualquer combo do oponente. E por que que você tem que prestar atenção nisso? Porque você não pode gastar essa esquiva antes do oponente, você não pode gastar essa esquiva quando o oponente te dá o primeiro golpe. Por quê? Porque isso abre margem para você perder a sua vantagem, que essa habilidade em si, essa invencibilidade, pode fazer você ganhar a partida, tá? Então, como eu falei, ela tem duração ali de 2 minutos, tá? Ou seja, se você utilizar no início da partida, depois de 2 minutos você vai ter ela novamente. Só que isso, muitas vezes, é um perigo, porque você quer utilizar logo no começo para contar ali e depois você ter outra. Mas muitas vezes você não vai nem durar 2 minutos. Essa é a realidade. Muitas vezes você não vai durar nem 2 minutos. Há pouquíssimas partidas que eu consigo utilizar duas invencibilidades, mesmo utilizando no começo, porque a partida geralmente ela não demora muito, tá? Principalmente quando é partida aí onde você tem o nível de gameplay muito alto, porque as partidas são muito frenéticas, tá? E dificilmente as partidas demoram mais do que 2 minutos. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Então, com base nisso, o que é que você vai começar a praticar, o que é que você vai começar a entender
aqui sobre as esquivas. Primeiramente é o tempo que você tem ali com as suas esquivas. Como eu já falei, você demora ali 6 segundos para você recuperar cada esquiva. E se você gastar as 3 de imediato, sem o oponente te atacar, sem fazer nada, você já vai ter uma desvantagem absurda sobre isso. Então você tem que tomar bastante cuidado ao utilizar as esquivas, beleza? E agora vamos falar aqui um pouco de como que você utiliza da melhor forma as suas esquivas. Vou começar com a esquiva da invencibilidade, tá? Então vamos iniciar aqui a prática. Quando que você deve utilizar a esquiva da invencibilidade? Basicamente você deve utilizar no segundo combo do oponente. Por exemplo, se o oponente vier me atacar aqui, olha só, o HP que ele tira é um HP muito pouco em relação à próxima barra de HP limite. Lá em cima, vocês verem, a gente perde ali em torno de 20% de HP, certo? Agora se o oponente for atacar a gente novamente, olha só, a gente vai perder ainda mais HP, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você utilizar a invencibilidade logo no começo, o oponente pode se aproveitar disso para te fazer perder essa vantagem que é a invencibilidade, tá? Então, quando o oponente te atacar, você não precisa gastar a invencibilidade logo de primeira, tá? Por quê? Porque o oponente, vou reiniciar aqui a partida para vocês verem, porque pro oponente ele vai gastar cerca de 3 a 4 skills para tirar a sua primeira barra ali, dependendo do personagem, tá? Tem personagem que tira aí com apenas uma única skill, mas vamos ver aqui quantas skills esse aqui vai gastar, olha só, 1 skill, vai gastar aqui 2 skills, olha só, gastou 3 skills, 4 skills aqui, ou seja, você tem vantagem de 4 skills na frente do oponente, ou seja, agora você tem vantagem aqui, para você poder atacar, e quando você atacar, obviamente, né, o oponente vai querer também utilizar a invencibilidade dele, só que aí que entra a questão. Se o oponente utilizar a invencibilidade para te atacar e você vê que ele tem energia, beleza, você pode utilizar a sua invencibilidade para quebrar o combo do oponente e aí sim contra-atacar. Por quê? Porque o oponente gastou a invencibilidade dele primeiro e aí você tem a vantagem aqui para fazer o seu combo, para tirar ali bastante vida do oponente, porque você forçou a esquiva do oponente primeiro, porque você não utilizou a sua invencibilidade assim que você recebeu o primeiro combo, tá? Isso aí é muito importante mesmo, muito importante, tá? Então, por isso que não é interessante que você gaste a sua invencibilidade logo no primeiro combo. Por quê? Porque caso você queira fazer ali o seu combo no oponente, depois de você ter gasto a sua invencibilidade, o que que acontece? O oponente ele tem a invencibilidade dele, então ele pode quebrar o seu combo, que antes você teria a vantagem, né? Para poder combar em você. Ou seja, você perde totalmente a vantagem que você teria ali com aquela invencibilidade, tá? Então por isso que você não deve utilizar no primeiro momento, tá? E agora, já que você entende aí que você não deve utilizar no primeiro momento, você deve utilizar a invencibilidade para contra-atacar o oponente, caso ele gaste a invencibilidade dele, você já vai ter uma vantagem em relação a isso. E também você já aprendeu que no primeiro combo, geralmente o oponente gasta ali em torno de 3 a 4 skills para poder tirar o máximo de vida possível, né? Então nesse caso aqui, olha só, eu tenho que gastar 2... que a artilheira é muito quebrada, né? A artilheira eu já mostrei pra vocês que é muito quebrada. Então com apenas 2 skills você consegue tirar ali bastante vida do oponente, tá? Então, já que você já aprendeu que o oponente vai gastar bastante recurso para poder tirar sua primeira barra, já que você entendeu que depois disso você vai ter vantagem, porque vai ter ali cerca de 70 a 80% de vida para contra-atacar o oponente não vai ter tanto recurso assim, porque ele já acabou de gastar 4 habilidades ou 3 para te atacar, para tirar a primeira sua barra de vida, e aí você pode fazer o que? Pode baitar agora o oponente. O que significa baitar, Zé Bedega? Basicamente, baitar significa você forçar o oponente a gastar algum tipo de recurso, tá? Ou seja, se você sabe que o oponente tem invencibilidade, ele te deu o primeiro combo, você perdeu sua primeira barra de vida e o oponente gastou 3 ou 4 skills, o que é que você entende com isso? Que você tem vantagem de turno, tá? Turno basicamente é o tempo, é o momento que você ataca, tá? Então quando a partida começa, é turno dos dois, tá? Você pode atacar primeiro, o oponente pode atacar primeiro, ou seja, é turno dos dois porque tá com a energia cheia, tá com a vida cheia, tá com as esquivas cheias, tá com as habilidades aqui para utilizar e também tem a sua invencibilidade, ou seja, qualquer um pode iniciar o primeiro turno. Porém, a partir do momento em que o oponente faz o primeiro ataque em você, ele vai gastar o turno dele. E o que é que acontece? Depois disso vai o seu turno. E isso você tem que ter em mente, porque se o oponente vai gastar aqui 3 ou 4 skills para tirar sua primeira barra de vida, e olha só, geralmente ele gasta toda a energia, né? O que é que acontece? Aqui agora você pode fazer o combo para forçar
a habilidade, né, a invencibilidade do oponente. Olha só, aqui a gente já igualou a questão do dano, tá? Então aqui no caso o oponente poderia forçar a invencibilidade dele e a partir de agora a gente tinha vantagem. Por quê? Agora a gente consegue avançar no oponente sem medo de errar, porque agora a gente tem a nossa invencibilidade. Então mesmo que a gente receba um combo aqui, ó, a gente pode contra-atacar o oponente, porque o oponente já gastou a invencibilidade dele, ele já gastou todos os seus recursos e a gente pode contra-atacar aqui o oponente tranquilamente para tirar o máximo de vida possível, tá? Então, isso aí basicamente você vai ter que ter em mente sobre isso, né? Sobre turno, sobre utilizar a esquiva no momento exato, tá? Para você ter ali a questão da vantagem em relação ao oponente, beleza? Agora eu vou reiniciar aqui porque eu quero mostrar para vocês como que você vai utilizar a sua esquiva básica, tá? Esquiva padrão aqui agora, beleza? Então vamos aqui no modo de prática, mas aqui basicamente você vai ter que praticar muito. Por quê? Porque você vai ter que entender quais são as animações do oponente. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver nessa distância, geralmente eu não consigo esquivar, tá? Mas algumas skills dele, olha só, essa skill carregada, eu consigo esquivar, porque ele tem um tempo ali de carregamento. É cerca de 1 segundo que ele carrega e depois ele ativa, tá? Então com isso você consegue perceber o tempo de você esquivar no momento exato. Olha só, podemos esquivar aqui, agora acabou a nossa esquiva, né? Mas aí você vai ter que entender a animação do oponente. Vai ter personagens que algumas skills não vão ter animação, vai ter personagens que a animação vai ser muito longa e vai ter personagens que a animação vai ser muito curta. Por exemplo, essa daí, ó, não tem animação nenhuma. É um ataque muito rápido. Porém, se ele atacar de longe, a gente consegue ver e consegue dar tempo de desviar. Olha essa habilidade aí, por exemplo. É a habilidade que demora muito para carregar e você consegue esquivar. Agora essa segunda que ele ativou agora, outro círculo, ela é uma habilidade instantânea, ou seja, não tem animação. É só você esquivar no momento exato ou no momento que o oponente, você vê que o oponente vai atacar você, tá? Então basicamente a primeira coisa que você precisa entender é o tipo de animação e o tipo de lenda, obviamente, que você vai estar jogando contra para saber a animação, tá? Então vai ter personagens aí que a animação vai ser muito longa, como por exemplo a do canhão aqui, ó, da artilheira. A animação dela é tão longa que o oponente consegue esquivar com muita facilidade, tá? Outras habilidades aqui, como por exemplo essa daqui, são habilidades instantâneas que você consegue ativar tranquilamente para conseguir pegar o oponente desprevenido, beleza? Então isso você vai ter que ter em mente sobre as skills do oponente. Se eu ver aqui ele vindo para cima, olha só, essa skill, se ele chegasse mais perto não tinha como desviar, tá? Porque é uma skill que é muito rápida. Essa skill também, se ele estivesse mais perto, não tinha como desviar. Porém, quando ele ativou ali a habilidade, como ela tem animação, eu consigo desviar se eu ativar no momento exato, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que entender qual é o oponente que você está jogando contra, quais são as skills que ele tem de animação e conforme você for aprendendo as skills do oponente, você vai começar a utilizar a sua esquiva no momento exato, beleza? Vou testar aqui com o Elementalista, que é um personagem muito quebrado. Vamos ver qual habilidade que ele vai utilizar. Essa habilidade aqui, se for o Meteoro, se ele utilizar no chão, dá pra gente desviar, né? Qualquer habilidade que ele utilizar no chão, dá pra gente desviar tranquilamente. Olha só, desviamos, utilizamos aqui a esquiva, agora ele acertou essa skill. Cadê o passarinho? Acho que do pássaro. Ok, esquivamos. Essa daqui dá para a gente desviar. O problema é que ele não pula, né? E aí, basicamente, você tem que entender justamente isso, tá? Qual momento que o oponente vai atacar. Qual momento qual skill que provavelmente o oponente vai utilizar para você conseguir esquivar da maneira certa. Olha só, esquivamos. Tem mais algum skill? Esquivamos novamente, ganhamos super armadura. Vamos ver se ele vai utilizar mais algum skill. Queria que ele utilizasse a skill do pássaro, né? No caso aqui, essa ultimate dele é muito rápida. Não sei como ele faz isso. A ultimate dele aqui do bot é muito rápido, cara. Não sei como faz isso, não. Basicamente é isso, tá? E aqui, outra questão também que você precisa entender é o seguinte, sobre as esquivas, tá? É basicamente você, além de saber qual o tipo de animação do oponente, é você justamente prever o que o oponente vai fazer, tá? Porque como eu falei, como assim prever, Zebedeg? Vai ter personagens, como por exemplo aqui o Elementalista, vai ter o Lâmina Mágica, que a gente estava testando aqui agora, que justamente esses personagens, eles tendem a utilizar as skills no modo aéreo, tá? E algumas skills, você tem um tempo de animação muito longo, como a gente viu ali do Lâmina Mágica, tem um skill específico que ele carrega bastante, dá tempo da gente esquivar no momento exato.
Então, alguns personagens eles vão ser bem previsíveis na questão de uso de ataques, tá? Então, por exemplo, aqui no Elementalista, ele poderia muito bem pular e utilizar um skill. Então, só o fato dele pular, você já deve ligar o alerta. Opa, ele provavelmente vai utilizar alguma habilidade. Então, já vou ficar próximo aqui com o dedo da esquiva para que eu consiga esquivar no momento exato, tá? Só que aí tem um porém. Vai ter personagem que ele vai ficar pulando assim, ó. E tranquilamente ele vai ficar pulando para baitar também a sua esquiva, tá? Então isso, meu amigo, você tem que notar basicamente a intenção do oponente, tá? Mas tem uma dica muito boa que eu vejo muito, é saber se o oponente vai te atacar ou não. Como saber se o oponente vai te atacar ou não, Zé Bedega? Basicamente, se o oponente estiver vindo para cima de você, é óbvio que ele quer atacar, certo? Dificilmente o oponente vai querer te atacar recuando. Concorda comigo? Até porque o range das skills, né? Ela tem um range ali específico. Então, se você recuar, você vai estar dando espaço para o oponente não ser atacado pelas suas skills. Concorda comigo? Então, quando você vê o oponente vindo para cima de você, você já deve ligar um alerta. Opa, o oponente vai querer fazer alguma coisa. Dependendo do oponente, você vai ver. Opa, ele vai primeiramente pular ou ele vai já jogar skill para vir de avanço em cima de mim. Isso você vai ter que identificar de acordo com a personagem que você vai estar jogando contra, tá? Então, se o oponente estiver vindo para cima de você e for um oponente como, por exemplo, elementalista, não dá para você pular, porque a skill dele vem de cima. Sendo que se a skill vem de cima, se você pular não vai adiantar nada, beleza? Aí você vai receber o ataque, vai receber todo o dano. Porém, se for um personagem como, por exemplo, aqui a Destruidor Estelar, dificilmente os jogadores de Destruidor Estelar eles vão ficar jogando pulando, certo? Porque as skills dele tendem a ficar aqui, ó, no modo terrestre. Então, se você vê que um oponente ali ele é mais terrestre do que aéreo, você já liga o alerta. Se ele vinha para cima de você, você pula. Basicamente isso. Olha só, ele tá vindo para cima de mim, eu vou pular e a skill dela não vai me pegar, certo? E aí eu gastar aqui a esquiva. Agora ela me pegou, mas ela já está sem energia para conseguir fazer o combo completo. E aí quando ela gasta energia, tem aqui a possibilidade de a gente utilizar as nossas skills para causar dano. E aí é basicamente isso, olha só. Se a gente pular, não vai fazer nada. Ela não vai conseguir causar dano nenhum na gente, a menos que ela pule e utilize a skill também no modo aéreo. Aí sim você vai tomar o dano, aí sim você vai tomar o combo. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso mesmo, tá? Basicamente identificar o que o oponente pode fazer em relação a você. Então uma outra questão também é você controlar a distância do oponente. Por exemplo, aqui a Destruidora Estelar, ela só ataca de perto, tá? Tem algumas skills ali dela que ela consegue atacar de longe, mas ela tende a atacar mais próximo a você, beleza? Então com isso, se o oponente estiver vindo muito para cima de você, o que é que você vai fazer? Ligar o alerta ali, opa, o oponente vai querer vir para cima de mim, o que é que eu posso fazer? Eu posso pular, eu posso esquivar ou eu posso recuar. Então se você estiver aqui próximo ao oponente e você já recuou ao limite aqui da arena, aí você só tem o que? A sua esquiva e tem os dois pulos aqui para ficar um tempinho no ar, para que o oponente não consiga te atacar com bastante facilidade, beleza? Então basicamente essa é as dicas. Mas tem uma dica bônus aqui para você, tá? Como eu falei, a esquiva, ele é o fator muito importante. Ele é o fator muito importante que vai determinar se você vai ganhar o PD. E o que é que você pode utilizar isso a seu favor? É utilizar skills, é você utilizar ali habilidades, é você utilizar da sua estratégia para baitar as esquivas do oponente. Como assim, Zé Bedega? Vou utilizar aqui um exemplo da artilheira, né? Se eu chegar aqui no centro, aqui o mapa é meu, tá? Como assim? Aqui o mapa é meu. Porque se eu ligar isso aqui, ó, o laser, o canhão, ele pega em toda a arena. Porque o canhão, ele pega aqui do meio da arena até a borda. Então, se eu tiver no meio, concorda comigo que eu tenho vantagem de mapa. E se eu ligar o canhão, eu vou ter aqui todo o mapa para poder atacar. Logo, essa é a minha vantagem, certo? E o que eu posso utilizar isso ao meu favor? É forçar com que utilize ali a esquiva do oponente. Então, se eu ligar aqui o canhão, se eu ligar o canhão, o oponente vai ter que ser obrigado a gastar esquiva ou pular, ou até mesmo skill, tá? Mas de qualquer forma você vai ganhar algum tipo de vantagem. Então, geralmente quando eu ligo o canhão, eu já ligo já para acertar, tá? Dificilmente eu ligo para forçar a esquiva do oponente, somente em momentos específicos. Então, se eu ligar aqui o canhão, o oponente vai querer ficar se esquivando, vai querer esquivar, 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 tá? Eles tendem a esquivar, poucos eles vão pular, mas se ele pular, aí você só solta a skill e recua ou utiliza algum skill para poder avançar no oponente, dependendo do momento da partida, tá?
Então, basicamente, eu vou estar aqui forçando com o canhão, vou estar forçando uma das esquivas do oponente. Uma outra forma de você forçar a esquiva do oponente é quando o oponente já não tiver mais energia. Então, se ele gastou toda a energia dele e ele precisa recuar, o que, que ele vai fazer? Vai utilizar uma esquiva para poder correr rápido, né, depois do combo, e vai gastar outras esquivas para poder se distanciar mais de você. Ou seja, você está forçando a esquiva do oponente também. E com isso você vai estar ganhando vantagem, concorda comigo? Porque se o oponente não tem mais esquiva, ele está recuando de você, gastou todo o combo, todas as skills no combo em você, é óbvio que é o seu turno e você consegue atingir ele, tirando bastante vida, obviamente, né? Se você acertar o combo, tá? Então, basicamente, a estratégia é você guardar a sua invencibilidade, a sua habilidade ali invencível, para quando o oponente estiver utilizando o primeiro combo, você não gastar, e aí depois de o oponente gastar 3 ou 4 skills, você vai contra-atacar o oponente. Geralmente o oponente já gasta a esquiva aí, a invencibilidade no seu primeiro combo de contra-ataque, tá? Porque ele já não tem mais energia, ele já não tem mais skills ali para utilizar, tá? Então ele tende a gastar ou invencibilidade ou a esquiva. Se ele gastar a esquiva e você conseguir acertar ele para fazer um combo, e você chegar perto dele, ele tende a gastar a invencibilidade dele, tá? E aí, nesse caso em específico, você demora um pouco, cerca de um segundo e meio, depois dele gastar a invencibilidade dele, para você gastar a sua e contra-atacar o oponente, tá? Basicamente, essa é a estratégia. E aí, depois de você fazer justamente forçar a invencibilidade do oponente, é só você trabalhar terreno e forçar as skills e baitar o oponente, né? Chegar aqui próximo ao oponente, finge que vai atacar e recua. Fazendo isso, o oponente ele tende a gastar algum skill para se defender ou a esquiva. Se ele gastar esquiva, você força mais alguma esquiva dele com alguma das suas skills. Tá? Basicamente, essa é a estratégia. Você forçar a esquiva do oponente, forçar a invencibilidade do oponente para você ganhar vantagem. Vantagem de energia, vantagem aqui de mapa, vantagem de skill e vantagem de esquiva. Eu falei esquiva? Eu acho que não, né? Vantagem de esquiva, vantagem de skill, vantagem de mapa e vantagem de energia, tá? Então, tendo essa vantagem aqui, dificilmente o oponente vai conseguir virar a partida. Agora, obviamente, né, você tem que ficar ligado, ligar o alerta, porque depois que você gastar o seu combo, o oponente ele vai conseguir se levantar e ele vai ter ali ele vai ter um tempo ali que você não consegue mais causar tanto dano no oponente. Então você geralmente espera aí, ó, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é 1,5 segundos ou é 2, deixa eu confirmar aqui. Gastei tudo, olha só. Se eu continuar atacando, ó, tá vendo, ó? Tem um momento ali que eu não vou conseguir causar mais dano no oponente. Olha só, vou atacar aqui. Olha só, chegou na barra limite, olha só, 1, 2, 3, 4, quase 4 segundos, né? No caso, você só precisa contar quando o oponente levantar. Então, no caso aqui, ó, vou atacar aqui. Ixi, rapaz, acho que eu vou gastar tudo aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Olha só, o oponente levantou. Calma aí, o oponente levantou, ó. 1, 2 segundos que depois do oponente levantar, que ele vai conseguir te contra-atacar. Então, nesses 2 segundos, você tem que manter distância, tem que ligar o alerta para caso o oponente queira te atacar, se ele tiver energia. Se ele não tiver energia, você não precisa se preocupar tanto, tá? Então, você já prepara aqui o dedo na esquiva, esperando o ataque do oponente. Qualquer animação que ele for fazer para atacar, você só esquiva, dá uma recuada, recupera aqui o mapa e consegue atacar o oponente novamente, tá? Então, para não ficar apenas na teoria, vou colocar isso aqui em prática. Porém, rapaziada, não vou colocar em prática com a nossa artilheira, tá? Por quê? Porque eu tô aqui, ó, com 136 pontos. Estamos atualmente aqui na temporada 6, né? Em segundo colocado aqui nos servidores, tá? Então, estamos com 136 pontos. Top 2 de todo o servidor na temporada 6, como vocês podem ver. Então, eu vou testar essa estratégia aqui com vocês. Então vamos testar aqui, rapaziada. Estou com a donzela das lâminas. A gente tá aqui, perdeu bastante. Mas vamos testar aqui a nossa estratégia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos iniciar aqui a partida. Então vamos colocar em prática a ideia das nossas esquivas, beleza? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui utilizando as esquivas. Então vamos jogar 2 partidinhas aqui, sem encontrar a partida, né? Que parece que nesse horário aqui o pessoal não quer jogar, não sei. Mas vamos que vamos, bora que bora. Eu tô utilizando a mesma build, né? Tô utilizando a mesma build aqui que a gente tava utilizando no vídeo passado. Uma build que tá servindo muito bem na minha opinião. Sendo muito boa.
Então vamos esperar aqui o oponente. Já encontramos o primeiro oponente. E ele é nada mais nada menos do que o top 1 do PVP, né? E aí, aqui a gente já tá jogando contra o boss, rapaziada. Vamos ver se as nossas esquivas estão boas. E aí, como eu falei, você tem que entender como que são as habilidades do oponente. E como aqui ele fica invisível, fica bem complicado, né? Utilizamos a esquiva, olha só. Momento exato, ele ia vir pra cima. Não veio. Achava que ele ia vir pra cima pra depois utilizar essa skill. Mas não foi isso, não. Vamos forçar aqui a esquiva dele. Será que ele vai utilizar? Não, né? Tá com pouco dano. Utilizei a esquiva. Ok. Ah, cara, essa ultimate quebra muito, rapaziada. Tentei utilizar a skill, mas não deu. A ultimate dele é muito quebrada. Tentei utilizar a skill novamente. Aqui eu acho que já era, né? É, não dá pra sair não, cara. Não dá não. É, rapaziada. Não deu pra gente não, cara. Olha só, esquivamos novamente com perfeição. Utilizamos outra esquiva aqui. Ele utilizou esquiva, rapaziada? Eu não tenho... Não, utilizou não. Olha só, a gente esquivou de novo com perfeição. Causamos bastante dano aqui nele. Não temos mais esquiva. Olha só o tanto de dano que a gente tá conseguindo causar aqui, rapaziada. Isso tá bem interessante. Olha só o tanto de dano. Ah, cara. Essa Suprema me quebrou, rapaziada. Mas mesmo assim, olha o tanto de vida que a gente tirou com pouquíssima vida, rapaziada. Isso é a esquiva na prática, como eu falei pra vocês. Se você utilizar no momento exato, a esquiva pode virar a partida. E foi quase virada aqui a partida que a gente conseguiu, tá? A gente quase virou essa partida aqui, que estava praticamente perdida. E quase conseguimos aqui ganhar. Foi por pouco ali, tá? Foi por pouco. A gente vacilou bastante? Vacilou bastante. Mas ainda assim, vocês viram na prática que a gente, sem vida nenhuma, a gente conseguiu utilizar 3 ótimas esquivas para não receber nenhum dano e conseguir contra-atacar o oponente. Então agora, vamos jogar aqui novamente. Mais uma partida PVP contra agora a Destruidora, não, Andarilha das Nuvens, né? Utilizar aqui esse... Opa, cadê o oponente que eu não tô vendo? Agora sim, agora eu tô vendo. O oponente gastou bastante skills ali, rapaziada. Ah, cara, mentira. O cara não tinha energia, mano. Mas ok. Utilizou a esquiva. Olha, ela é pra eu ter esperado, cara. É pra eu ter esperado. Utilizamos a esquiva no momento exato. Agora a gente tem vantagem, porque o oponente não tem nada. Vamos ver se a gente recarrega energia. Opa, recarregando, hein? Não é a recarga ideal que a gente queria, mas tudo bem, né? Qualquer recarga é útil. A cara demora muito pra levantar, mano. Eu não quero gastar esquiva. Esquiva no momento exato. Gastei duas, né? Podendo gastar apenas uma, mas tudo bem. Gastei mais uma aqui. O oponente vai ter que gastar mais outra skill. Gastou. Agora a gente tem vantagem, né, rapaziada? Como eu já havia falado pra vocês. Nossa, ele tá gastando... Tá tendo muito skill muito rápido. Ah, aqui eu errei a skill. Ok. Ô, louco! Que isso? Era a Suprema dela? Não entendi o que aconteceu aqui. Ok, utilizei a skill. Pegou? Pegou, mas não foi muito bom não, né? Utilizamos a skill no momento exato. Gaiola. Ah, cara, esses avanços dela é que me complica, rapaziada. Eu não sei como são esses avanços, não. Nunca joguei com a Andarilha das Nuvens. Como eu falei pra vocês, né? Você tem que pegar o time exato das skills do oponente, tá? Essa aqui acredito que a gente poderia ter ganhado. A gente vacilou bastante. Mas aquela primeira partidinha aqui foi simplesmente surreal, rapaziada. Foi uma partida muito boa. A gente utilizou boas esquivas.
E é basicamente isso, tá? Você vai ter que perder bastante, você vai ter que entender muito do personagem que você está jogando contra, do jogador que você está jogando contra também, porque cada um tem o seu método de jogo. Então, é um jogo basicamente de análise, é um jogo basicamente de estratégia, mas quando você pega o jeito, pega ali o time exato das skills do oponente, você consegue fazer ótimas skills, como a gente fez três skills excelentes, né? Skills não, três esquivas excelentes contra o Max Baby ali. Então, se a gente acertasse mais um esquiva ali, eu acho que a gente teria bastante vantagem para poder atacar. E vocês viram que ele demorou bastante para utilizar a invencibilidade dele, né? Ele só vou utilizar lá no finalzinho da partida. Então isso é muito interessante também de vocês analisarem e ver que justamente o uso da esquiva e da super armadura, né, da invencibilidade é tão importante. Então vamos aqui para mais uma partida, acho que seja a última partida, tá? Para o vídeo não ficar muito mais longo do que já tá. Então vamos aqui mais uma partida. Contra novamente o Espectro, né? Vamos, meu amigo, vamos. Vamos, meu filho. Se mova, vá. Ok, deixa ele vir para a arena. Maravilha, vamos começar agora a partida, rapaziada. Ele errou a primeira skill, utilizou outra skill ali, utilizou outra skill. Tá, eu não vi isso, tá? Eu não vi ele saindo da skill, não. Não pegou nele. Cara, tá bem difícil de ver ele nesse mapa, cara. Esse mapa ele é muito claro e mal dá pra ver o oponente. Ele vai utilizar skill? Utilizou. Tá, ele gastou praticamente tudo, mas ele ainda tem invencibilidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Utilizou uma esquiva, não foi invencibilidade. Se ele não gastar invencibilidade agora vai tomar bastante dano. Tomou, mas não gastou invencibilidade. Vou gastar a nossa, rapaziada. Por quê? Porque ele tá sem energia, tá? Ele vai ter que ser obrigado... Ah, mentira, cara, que a gaiola não puxou ele. Utilizamos a esquiva com perfeição. Ué, mano, por que ele não tá utilizando a super armadura dele? Será que ele já usou, rapaziada? Eu não vi. Tá, isso aqui não tem problema da gente tomar esse dano. Porque ele já tá sem energia. E aqui já era, né? É isso, rapaziada. Conseguimos aqui uma partidinha, uma vitória. E basicamente é isso, tá? Você controlar suas esquivas e a gente aqui nessa partida conseguimos utilizar boas esquivas também. E é justamente você treinar a sua esquiva, tá? Não liga se você perder ou se você ganhar. Treine mais a sua esquiva, treine mais a sua agilidade na esquiva, que com certeza você vai conseguir chegar pelo menos aí no Mestre 5, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo.